Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para todos que amam e gostam de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha, se nós morremos com Cristo, na morte de Cristo, nós morremos com Cristo, nós cremos, nós temos a certeza, nós temos a nossa fé que também com Ele vamos viver. Estaremos vivendo com Ele. Assim a palavra de Deus nos diz: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Jesus Cristo, ele morreu uma vez só, ele não vem mais fazer sacrifício por ninguém. Ele já morreu, já fez o seu sacrifício, nos perdoando, nos libertando, tirando os nossos pecados. E aqui ele está dando uma referência de como a gente se comportar através da morte de Cristo. Como é que nós devemos nos comportar? Porque Cristo morreu, nós morremos junto com Cristo e junto com Cristo também viveremos. E aqui no verso 11 ele vai dar uma referência como que os filhos de Deus, os cristãos, devem viver. Aqui ele começa a dizer no verso 11: Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Como Jesus Cristo morreu para o pecado, também nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. No verso 12: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Se morremos com Cristo, então não devemos permitir que os nossos pecados venham dominar o nosso corpo que já está morto. O nosso corpo já está morto, não devemos mais viver na prática de pecados, porque já fomos mortos junto com Cristo e Cristo tirou os nossos pecados. Então ele está dizendo no verso 11, da mesma forma, considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Nossos corpos estão mortos junto com Cristo Jesus. Vivos agora pelo Espírito Santo, para vivermos no Espírito Santo, andando em Espírito para servir ao nosso Deus. Então não podemos mais viver servindo ao pecado, mas sim a Deus. E o verso continua: Fazendo que vocês obedeçam, eu vou ler de novo aqui o 12, para que se compreenda melhor. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não podemos mais obedecer aos nossos desejos, mas sim a palavra de Deus, mas sim o desejo de Deus. É isso que a palavra de Deus está aqui nos ensinando, nos exortando, para que possamos viver para Deus, viver em espírito, porque a nossa carne, ela foi morta junto com Jesus Cristo. E agora nós não devemos mais obedecer à nossa carne, às nossas paixões, os nossos desejos. É isso que a palavra de Deus está aqui nos ensinando, nos revelando. E no verso 13 diz: Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. A palavra está dizendo: não ofereça mais os membros de vocês, do corpo de vocês, para o pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Como que a gente morreu lá na cruz e agora voltamos da morte para a vida. Matamos a nossa velha natureza, o velho homem, a velha pessoa, e agora somos novas criaturas. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente crê no Evangelho, quando a gente recebe o Espírito de Deus através da palavra do Senhor, que a gente crê no que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E a partir desse momento nós somos uma nova criatura,
Precisamos andar em espírito, precisamos abandonar a nossa velha natureza e viver para Cristo Jesus, oferecendo o nosso corpo, os nossos membros para Jesus Cristo. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos dizendo. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Não ofereça mais ao pecado, não ofereça mais aos seus desejos, às suas paixões, mas sim a Deus como justiça. É isso que Deus quer, é isso que Deus se agrada. Que a gente nos afaste do pecado, nos afaste da nossa velha natureza e comece a viver uma nova vida, uma vida servindo a Cristo, uma vida na presença de Cristo, obedecendo o seu evangelho, obedecendo a sua palavra, porque morremos com Cristo. Cristo morreu e tirou todos os nossos pecados. Fomos mortos com Ele naquela cruz e hoje não devemos mais a nossa carne. A nossa carne ela foi destruída, ela foi morta junto com Cristo Jesus. Devemos sim ao nosso Deus, devemos sim ao que Ele nos deu, que foi o Espírito dEle, para que possamos viver aqui uma nova vida, obedecendo a Ele. Por que nós podemos obedecer a Deus? Porque hoje nós temos o Espírito de Deus nos fortalecendo, nos guiando, nos levando. Nós não podemos mais viver aqui fazendo a vontade e os desejos da nossa carne. É isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque fomos mortos com Cristo Jesus e agora somos novas criaturas. Precisamos viver como filhos de Deus. A palavra assim nos ensina. E como devemos viver? Obedecendo ao Espírito Santo, vivendo pelo Espírito, obedecendo ao nosso Deus e ao nosso Pai. E no verso 14 ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Aí aqui ele diz, o pecado não vai mais dominar vocês. Porque o pecado não pode mais dominar vocês. Porque vocês morreram junto com Cristo. E agora vocês são nova criatura, através do Espírito que o próprio Deus já deu a vocês. Então vocês não podem mais viver pecando, pois o pecado não os dominará. O pecado não tem como dominar aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a palavra e querem viver uma nova vida na presença do Senhor, renegando, se afastando da natureza carnal, se afastando das coisas mundanas, se afastando de tudo que nos afasta do Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é que significa debaixo da graça? Nós estamos com o Espírito de Deus fortalecidos, fortificados, para vivermos com Cristo, porque o Espírito que habita em nossa vida, ele nos fortalece para caminhar, para perseverar, para viver junto com Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, nos indicando. Morremos com Cristo naquela cruz. Hoje somos novas criaturas. Precisamos tomar posse dessa realidade. A realidade está na palavra de Deus. Se morremos com Cristo, também vamos viver com Cristo. De que forma? Obedecendo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do que está aqui na palavra. Ofereça seus membros como justiça para Cristo Jesus, para Deus. E assim, o Espírito de Deus cada dia mais vai lhe fortalecer e você não vai mais fazer as práticas dos pecados, dos seus desejos, das paixões do mundo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Que possamos sim viver para Deus através do Espírito que Ele já nos deu. Se cremos na palavra de Deus, se cremos no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, que nos libertou e que tirou nossos pecados, então cremos também que podemos nos afastar do mundo e do pecado. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós para fazer isso por nós. É o Espírito de Deus que faz, não é a minha carne, não é os meus desejos, porque os meus desejos é contra Deus, é contra a palavra de Deus, é contra as coisas de Deus. Mas o Espírito que o nosso Deus nos deu, ele nos fortalece e faz com que cada dia mais a gente se fortaleça no Espírito de nosso Deus. Vamos orar e pedir a Deus que possamos sim viver em espírito e em verdade, obedecendo a sua palavra, porque morremos na cruz. A nossa velha natureza morreu na cruz junto com Cristo e hoje somos novas criaturas para Cristo Jesus. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que nos fortaleça cada dia mais. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra e do mar, dependemos de Ti, Pai. Derrama Teu Espírito grandioso e poderoso sobre as nossas vidas, para que possamos sim, meu Pai, vencer as nossas dificuldades, as nossas batalhas,
as nossas transgressões aqui nesta terra e que possamos sim, Senhor, viver para Ti, Te obedecendo, uma nova vida, um novo ser humano para Te servir e Te adorar em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra. Te peço e Te agradeço por mim, pela minha família, pelos meus vizinhos e por todos que irão ouvir esta maravilhosa palavra que o Senhor hoje colocou no meu coração. Obrigado, Pai. Esteja conosco. Precisamos de Ti. Te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.